Oi, meu nome é Betina. Eu comecei um programa, o Diário Semanal, e eu tinha apenas R$ 1.500. Agora eu tenho 1 milhão de views. Quer saber o que as pessoas acham disso? Estou aqui no camarim do Comedians, onde a gente está fazendo a apresentação, e o meu pequeno, grande amigo Bruno Mota. Magela, que saudade que eu sinto. Nem dá tempo de sentir saudade, né? Que a gente se fala por telefone todo dia. Todo dia, né? Mas pessoalmente é diferente, assim, olho no olho é diferente, né? Belas. Quanto tempo você saiu de Belo Horizonte? Quanto tempo eu saí de Belo Horizonte? Deixa eu ver, acho que faz uns 15 anos. Então 16 anos. A pergunta principal é o seguinte: por que você resolveu sair? Você ficou assim meio pensoso, meio em dúvida? Ou você já falou, não, vou e vou mesmo? Nem um dia eu fiquei em dúvida. Minha mãe ficava em dúvida se eu ia voltar, mas eu não fiquei nem um dia em dúvida. Não tive outra opção pra fazer o que eu faço, né? Como você notou, o pessoal de Belo Horizonte, demorou muito pra existir um mercado de comédia stand-up em Belo Horizonte. Eu precisava trabalhar, não sei fazer outra coisa. Você me conhece já há muito tempo, sabia que eu não sabia fazer outra coisa. A única coisa que eu sabia fazer era isso. E eu vim pra São Paulo assim que possível. Quando é que você começou a ter assim, uma relação bacana com a Dinê, com Calabresa, com essas pessoas que hoje estão aí na Globo e tudo, e você criou uma empatia, você produzindo pra eles? Como é que começou isso? Eu acho que... No tempo da MTV? Foi, eu acho que tem uma coisa... Não só eu, a Dinê, a Calabresa, por exemplo, trabalhamos na MTV juntos, mas eu acho que tem uma geração de comédia stand-up que se sentia próxima mesmo sem conhecer o outro. Então, assim, 1 ano depois, 2 anos depois, você acabava fazendo show com aquela pessoa, mas assim, você ainda sentia uma proximidade porque é a mesma geração. Todo mundo começou mais ou menos junto, assim, de Danilo a Dinê, de Porchat a Calabresa, e mais outras pessoas que também talvez não estejam tão em voga na mídia nacional, mas trabalham muito, assim, por exemplo, Luiz França, trabalha muito, né? O Diogo Portugal, trabalha muito. Então, é uma geração, o Cláudio Torres Gonzaga, que é uma geração... Então a gente fez muito show junto, um com o outro. Eu conheci assim que eu cheguei em São Paulo para fazer os shows de comédia stand-up. Fui fazer o Comédia ao Vivo, que era eu, Márcio Ribeiro, Calabresa, Dinê, Luiz França, Fábio Rabin. E aí as vidas vão seguindo, a pessoa vai trabalhando, né? Você acaba conhecendo. E eu vim para São Paulo, na verdade, eu fui trabalhar na Disney em 2006. Você aprendeu inglês quando? Eu aprendi inglês desde que eu sou adolescente jogando videogame. Jogando videogame? Não fiz aula não. Eu fui aprendendo jogando videogame, consultando os livros. Aí depois eu fiz 2 anos do MAI lá em Belo Horizonte. Só fiz 2 anos de inglês. E você trabalhou quanto tempo lá na Disney? Na Disney eu trabalhei 4 meses. Era um estágio. Como Mickey? Não. Eu sou alto demais pra ser Mickey. Eu sou baixo demais pra todas as outras coisas, mas alto demais pra ser o Mickey. A criação dos textos, você misturava sempre e falando de política, ou você só passou a falar de política ao longo dos anos? Eu sempre falei de notícias. Eu gosto de falar de notícias, de coisa atual. E atual pra mim pode ser a novela que tá passando, alguma coisa que aconteceu. Hoje, enquanto a gente, por exemplo, tá gravando, hoje saiu a música da Paula Fernandes e do Luan Santana, que é uma versão da Lady Gaga. Só que o problema é que a política foi tomando conta das notícias, né? Então eu falo um pouco mais de política hoje porque as notícias de política falam-se mais de notícias de política. Mas eu não gosto de ser uma pessoa... eu tenho a minha opinião, mas eu gosto de ficar... fazendo as pessoas pensarem, as pessoas para refletir. E o que você achou desse exagero? Porque ninguém gostava de política, agora passou e tá mais fanático do que torcer para futebol. A gente era de uma época que a novela era boa e a política era ruim, né, Magela? Agora a novela é ruim e a política é boa de acompanhar. Pelo menos dá assunto, né? É emocionante. Mas tanto de um lado ou do outro, você tá achando que também tá tendo um exagero? O que tá precisando de acontecer de um lado ou do outro? Acalmar a periquita, né? Acalmar a periquita. Tá batendo palma, né? O problema é que, por azar, a gente foi de um extremo a outro, né? A gente tava num extremo e agora fomos pra outro. Então, por azar, a gente não conseguiu eleger uma pessoa mais... indicada. Não, eu digo assim... menos polêmica, sabe? A brincadeira sadia. E o que tá acontecendo com a televisão? Porque o pessoal tá comentando muito que a Globo deu uma despencada da audiência. É em função de política, é em função de redes sociais que tomou conta, TV fechada?
Acho que o mundo mudou e talvez a Globo não tenha acompanhado, não tenha olhado pro lugar certo. Você vê que tem outras companhias que estão olhando pro lugar certo. Então, por exemplo, assim, apareceu a Netflix. Começou de um jeito, virou outro e virou um gigante, a Netflix, né? Mas a Disney, por exemplo, é uma companhia no mundo que ela tem emissoras de televisão lá nos Estados Unidos, uma TV aberta, ABC, mas ela está olhando pro futuro. Então ela já comprou conteúdo, já comprou operadoras e agora ela tá montando um Netflix do tamanho do Netflix para concorrer com ele. Você acredita que a Netflix pode ter atrapalhado e diminuído a audiência do canal fechado? Acredito. Você viu com o Silvio Santos fazendo propaganda na TV. Impactou tanto que até o Silvio, que é uma pessoa de televisão, foi impactado. Você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Mas... Então eu acho que às vezes uma empresa grande como a Globo acha que não precisa olhar para o futuro, porque ela já é o futuro, e não é. Tem que sempre estar prestando atenção, né? Você tem 2 vezes por semana um jornal de quase 20 minutos atualizando. Ô, gente, é impressionante que assim, ó, por exemplo, ele gravou hoje e vai pro ar no outro dia, 11 da manhã, Isso. mas se acontece depois, de noite ou de madrugada, alguma coisa, ele tem lá um macete que ele fala, é muito atual e muito criativo e sempre novo. Isso, a gente quer fazer um jornal com humor, então a gente tem essa vantagem de ser com humor. Com humor a gente ainda pode falar uma coisa que aconteceu semana passada, até porque a gente tem os nossos convidados, os humoristas, né, que às vezes vão parodiar, vão imitar alguém, então o público entende. Bom, levou uma semana pra achar o humorista que imitava lá o João Dória, pra gente poder fazer daquele assunto. E é com auditório, gente, ao vivo, é muito bacana. Com plateia. Agora sim, para comentar mais sobre o encontro de Bolsonaro e Trump, aqui está o nosso correspondente internacional, o homem de mais visão de futuro que eu conheço, Geraldo Magela. Tudo bem, Magela? Boa noite, gente! O som tá estéreo. No ar é segundas e quintas. Como é que é o nome do canal? É Bruno Mota, o nome do canal, e o nome do programa é Diário Semanal. Mas aí, como acontece às vezes uma notícia muito grande, aí a gente atualiza lá, coloca em off, coloca umas imagens, e pro povo em casa, o povo às vezes não percebe. Não, você que foi bota, atualizado. Você bota o cérebro pra funcionar igual o Fábio Rabin, toda semana ele faz um texto novo. Toda semana a gente tem 2 vídeos, é isso que você falou. São 20 minutos, imagina, são 40 minutos, quase 1 hora de conteúdo semanal, gravado próprio, não é investimento. Sim. E o nosso programa é como se fosse um programa de televisão mesmo, né? Ele tem auditório, tem as câmeras, tem um cenário bacana. Eu tentei ter um nível de produção que a pessoa pudesse assistir na televisão. Se ela quiser colocar do computador na televisão, igual as pessoas fazem hoje, Sim. ela assiste como se fosse um programa da noite. Né? Fala pra gente, o que só você viu nesse encontro do Bolsonaro com o Trump, pra fazer sua análise pra gente? Eu achei o cabelo do Trump muito amarelo. Parecia um Gold Shower. Parecia o quê? Como é que é Gold Shower? É interessante, Olavo, o cara tão culto, tudo, quando ele vai tuitar, parece que ele não teve escola, não teve educação, porque ele fala de uma maneira muito violenta, Diz ele que tem um estudo que fala que é de propósito, pra ele poder se aproximar desse público. Isso é uma fuga, uma apelação. Marketing, mas Um marketing? É um marketing. Marketing danado, hein, O Olavo credo. de Carvalho, ele é o Felipe Neto da terceira idade. É o velho que fala maluquice. É uma pessoa que fala maluquice no Facebook pra tua mãe, tua tia, que gosta que se seduz. Sabe? Meu Deus, menino, falaram que dentro do refrigerante é adoçado com perna de bebê. Aí você passa aquela notícia pra todo mundo, entendeu? Nossa, falaram que os Estados Unidos estão querendo roubar através do celular, rouba sua alma. Aí você vai lá e publica aquilo, que é tudo fake news. E é uma maravilha, porque aí o jornalismo hoje que tá, aquele jornalismo, tem muitos que são tendenciosos e fica naquela confusão toda e é um prato cheio pra eles. Então é parar com essa coisa. E a gente... Mas passa, gente. A gente tem que parar de colocar a culpa ou a responsabilidade nos outros, né? Não, eu elegi esse cara, ele que vai resolver. Não, se a gente não fizer a nossa parte, cada um tem uma parte, não adianta. Mas vamos terminar porque a nossa cinegrafista, ela já tá dando sinal ali, que o braço dela tá quase destroncando, segurando a câmera. Então, um abraço e a gente vai Muito se falando. obrigado, espero vocês nos meus canais. É só digitar Bruno Mota com 2 T's. Você acha aí meu YouTube, meu Facebook, meu Instagram e meu Twitter. Eu adoro o Twitter, eu tô sempre lá. Esse Bruno Mota.
Bellas.